Olá, professores! Estamos aqui para gravar nossa quarta aula sobre a nossa revista de Colossenses, um tratado cristológico. Na aula passada, nós basicamente começamos a entrar no texto bíblico. O Marcos veio dar aula para vocês aqui. Nós começamos a entrar no texto bíblico. Colocamos ali alguns pontos principais para iniciar, principalmente na ação de graças de Paulo. Nessa aula 4, nós temos o tema Uma Vida Digna em Cristo, onde Paulo, ainda no começo da carta, nós vamos percebendo que, basicamente, professores, durante essa revista, nós vamos falar quase versículo por versículo. E nós temos aqui o texto bíblico, então, do capítulo 1, do versículo 9 até o versículo 14, onde Paulo vai colocar ali, principalmente, o fato de eles terem que continuar na caminhada que eles já estão fazendo. O primeiro tópico vai ser exatamente sobre isso, onde é constância, continue caminhando. Nessa lição, antes de nós entrarmos nesse primeiro tópico, quando nós falamos uma vida digna em Cristo, nós estamos colocando uma ideia, principalmente, de que Paulo, em poucos versículos, está mostrando pontos específicos que fazem da nossa vida uma vida digna. E esses pontos específicos, para fazer da nossa vida uma vida digna, só podem ser verdadeiros se eles forem em Cristo. Obviamente que Paulo não está tentando fazer um catecismo para a gente de como viver perfeitamente. Paulo está dando características para aquela igreja, para que aquela igreja consiga continuar a sua caminhada e melhorar a sua caminhada durante aquele período de tempo posterior àquela carta que eles teriam, e assim chegando cada vez mais em uma intimidade melhor com Jesus. Se nós formos olhar em outros tópicos, em outras lições, em outros pontos, nós vamos encontrar outros pontos que não sejam só esses que nós estamos colocando aqui. Mas aqui nós estamos nos atentando principalmente ao que Paulo colocou especificamente nessa saudação dele para essa igreja. Então ele começa no primeiro tópico colocando, eu começo colocando para vocês constância, continue caminhando. O ponto é, a igreja de Colossos, ela não estava mal. Nós falamos isso anteriormente na lição 1 e na lição 2. Ela não estava mal, ela não era uma igreja, vamos fazer uma comparação assim, parecida com Corinto, com muitos problemas muito explícitos, com falsos ensinamentos explícitos, com problemas de relacionamento explícitos. Não, lembra que nós falamos que os problemas basicamente, eles estavam entre vãs filosofias entrando sorrateiramente dentro da igreja, e fazendo com que a mente deles fosse um pouquinho abalada por aquilo, mas eles ainda não tinham se entregado a essas heresias. Automaticamente, o que Paulo fala? Olha, o que vocês estão fazendo está certo. O jeito que vocês estão caminhando está certo. O que eu estou mostrando para vocês é que vocês precisam se aprofundar ainda mais na intimidade com Cristo, para se aprofundando ainda mais na intimidade com Cristo, vocês consigam caminhar um caminho que já é certo, mas até que ele venha. Então, o que Paulo está trabalhando aqui, basicamente, é mostrando para eles de que aquele pequeno ponto, aquela pequena estadia deles na Terra, como é a nossa, que dentro do conceito de eternidade é tão pequeno, precisava ter um começo, um meio e um fim constantes dentro do Evangelho. Então, eles receberam o Evangelho, eles aceitaram aquilo, eles aceitaram a ressurreição de Cristo, a partir daquele momento eles se tornaram cristãos. Ok. Eles acreditaram na ressurreição de Cristo. Então, automaticamente, eles deveriam começar a caminhar como já estavam e continuar essa caminhada porque, irmãos e professores, nossa experiência espiritual, a nossa experiência com Cristo, a nossa experiência com o Evangelho, ela não é um momento, ela é a vida inteira. Então, para isso, eles deveriam continuar. Então, dá uma olhadinha. Eu coloquei aqui na revista que desde o dia que ouvimos orar por vocês, frutificando, crescendo, são expressões que ele usa, que nós colocamos também na lição anterior, que ele usa no texto anterior. Então ele está repetindo isso. Douglas Moore vai dizer que ele está fixando aquilo de forma simples, mas até de forma menos direta, por mais que ele esteja repetindo, mas menos direta no sentido de eu não vou repetir o que eu estava falando exatamente, mas eu vou repetir certos conceitos para que isso fixe na cabeça de vocês. Então, automaticamente, o que ele está dizendo é, tá certo isso. Continuem assim. Então, o que nós podemos trazer para nós desse tópico, principalmente, é entender que a vida cristã não é uma corrida de 100 metros.
A vida cristã não é uma maratona do Usain Bolt. A vida cristã, ela é uma caminhada, dia após dia, durante toda a vida, do começo ao fim, onde nesses intervalos, nas bifurcações, nas quebradas da vida, no momento onde a gente não sabe se é para a direita ou se é para a esquerda, no momento onde a gente tem que tomar determinadas decisões, que nós vamos falar no próximo tópico, nesses momentos, nós podemos ser abatidos em alguns momentos, nós podemos estar mais tristes, estar mais duvidosos, mas em nenhum momento o abandono da nossa fé, o abandono da ideia de que Deus cuida de nós pode acontecer. Por quê? Porque por mais que nós passamos por esses percalços, a vida cristã ainda continua sendo uma caminhada, onde momentos ruins e momentos bons vão acontecer, mas nós devemos continuar. Constância, por isso que é o nome do tópico, constância, continue sempre caminhando. O segundo tópico vai dizer, essa é a vontade de Deus? Por quê? Irmãos, pense assim, professores, os seus alunos, alguns, eu não sei qual que é a faixa etária da sua congregação, da sua comunidade local. Geralmente, algumas igrejas não têm grupo de adolescente, então os jovens podem vir desde adolescentes até jovens um pouco já com a idade um pouco mais avançada. Às vezes tem um grupo de adolescente, então você se restringe ali a só o grupo de jovens. Mas basicamente, você vai ter alguns no seu grupo que trabalham, vai ter alguns no seu grupo que tem já uma vida social um pouco mais ativa, que já não tem aquela vida de ficar só na casa dos pais. Então, nós temos essas experiências. Ok, o que acontece? Por muitas vezes, nós colocamos a vontade de Deus onde nós não temos embasamento para dizer que é a vontade de Deus. E como que isso funciona? Eu coloquei um exemplo aqui. Pense que você é de uma empresa e que você é um péssimo funcionário. Um péssimo funcionário. Você entrega os relatórios tudo atrasado. Você não executa as ações como deveria executar. Você é um funcionário que está sempre entregando atestado um atrás do outro. Você é um funcionário que o chefe não pode contar. Você é um funcionário que falta sem avisar. E em determinado momento, você será demitido. Esse é o padrão dessas atitudes. Aí eu chego em você, vamos supor que eu te conheço. Eu chego em você e pergunto assim, fulano, irmão, foi demitido? O que aconteceu? E aí você responde para mim, Deus abriu essa porta, Deus fechou, então foi feita a vontade de Deus. Irmãos, não foi feita a vontade de Deus. Você era um péssimo funcionário. Foi feita a sua vontade. Que nós fizemos, nós agimos da maneira como nós queremos, sem pensar em nenhum tipo de consequência, mas a consequência chega. Então, esse exemplo que eu coloquei foi para mostrar como muitas vezes nós atribuímos a Deus coisas que não têm a ver com Ele. Assim como um estudante, ele não estuda e não passa na prova. Assim como um aluno, ele não estudou o ano inteiro, ele reprova de ano. Assim como muitas coisas acontecem na nossa vida e a gente sempre, para mascarar as nossas consequências, para nós não assumirmos as nossas culpas, nós colocamos isso na vontade de Deus. Por isso o tema. Essa é a vontade de Deus? Porque o que Paulo vai colocar aqui, ele vai nos destrinchar, mostrando que a vontade de Deus é conhecer intimamente Jesus Cristo. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus, por mais que nós queremos falar, que Deus fale pra gente, vira esquerda, vira direita, agora abaixa, levante. Não é assim que acontece. Você sabe que não é assim que acontece, professor. O que acontece conosco é que nós queremos ser dirigidos e acreditamos que somos dirigidos pelo Espírito Santo, que é o tema do próximo tópico. Mas a vontade que Deus tem para mim, para você, professor, para os seus alunos, para todos os jovens a qual você vai ensinar, a vontade de Deus é que nós conheçamos Jesus Cristo intimamente, o maior possível, da melhor forma possível. Que a gente tenha o maior conhecimento possível. Por quê? Porque é o conhecimento de Jesus Cristo que faz de nós termos o caráter dele. Quanto mais nós o conhecemos, mais parecidos nós queremos ser com ele. Mas é o Espírito Santo que vai fazer isso dentro de nós. Ok, mas o Espírito Santo não vai fazer uma coisa de qual você não conhece.
Então você precisa conhecer Jesus intimamente para que essa ação de santificação, essa ação de você ser mais parecido com Cristo, seja cada dia mais sendo verdadeira, cada dia mais sendo executada ponto a ponto, na caminhada, conforme nós falamos no tópico anterior. É assim que funciona. Então nós colocamos aqui, ó, quando nós entendemos que a vontade de Deus é conhecer Jesus, nós deixamos de atribuir a Deus tudo que é nosso. Ah, mas você está dizendo, professor, que Deus não pode administrar, guiar nossa vida? Não, não é isso que eu estou dizendo. Através do seu Espírito, ele o faz assim. Mas o que eu estou dizendo é que nós pegamos, às vezes, o espectro de Deus, dizendo, Deus, o que Deus? O nosso Deus é Criador do Universo. Ok, nós pegamos o espectro de Deus e colocamos qualquer coisa, boa ou ruim, que aconteça na nossa vida, sendo consequência das nossas atitudes, como uma vontade de Deus. E não é uma vontade de Deus. Então, se a gente comer muito, a gente ganha peso. Se a gente comer pouco, a gente perde peso. Não é a vontade de Deus, é o que você está fazendo. É o que eu estou fazendo. Se nós não formos um bom aluno, nós não vamos passar nas provas, como eu acabei de dizer. Se nós formos um péssimo funcionário, nós não vamos continuar com o nosso emprego. Se nós formos péssimos irmãos dentro da comunidade, automaticamente pessoas não estarão próximas de nós. Isso é consequência de nós. Isso não é consequência da vontade de Deus. Então, esse ponto é importante, porque conhecer Jesus é a vontade de Deus. Se nós pudéssemos perguntar qual que é a vontade de Deus, eu tenho quase certeza, ou plena certeza, para falar a verdade, pelo que a Bíblia coloca para nós, que ele iria falar, conheça o meu filho. Porque Deus se revelou em Jesus. Conhecer Jesus é a vontade de Deus. Ele se revelou para que nós o conhecêssemos. E a partir disso, consigamos viver a nossa vida dia após dia. Quando os apóstolos perguntaram para Jesus, quem é Deus? Me mostra Deus. Olhe para mim, ele falou. Então, conhecer Jesus é a vontade de Deus para a minha, para a sua vida, professor, e para os alunos a qual você vai ensinar. No terceiro tópico, nós vamos falar automaticamente sobre guiados em sabedoria e entendimento e por quê automaticamente. Tá, então se a vontade de Deus é que nós conheçamos o Filho, como que isso se aplica à nossa vida cotidiana? Dá uma olhadinha no versículo 9, irmãos, do capítulo 1. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Então, ser cheio do pleno conhecimento da vontade de Deus, nós acabamos de falar. O pleno conhecimento da vontade de Deus é nós conhecermos intimamente o Filho dele, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Então aqui essa basicamente é a prática do que nós estamos dizendo. Na carta aos Colossenses, Paulo não fala tanto do Espírito Santo. Não é um nome que ele cita muitas vezes. Eu até coloco no começo do tópico para vocês. A carta é cristológica, tanto que o subtema nosso é um tratado cristológico. Mas aqui ele está dizendo sobre essa ação. O que seria, então, o entendimento espiritual? O entendimento espiritual nada mais seria do que, conforme nós... Lembra do tópico anterior. Conforme nós conhecemos cada dia mais a pessoa do Espírito Santo, ou a pessoa, principalmente a pessoa de Jesus, cada dia mais que a gente conhece a pessoa de Jesus Cristo, é automático que o Espírito Santo começa a agir cada vez mais em nós. Lembra que nós acabamos de falar que, ao conhecermos Jesus, a gente abre espaço para que o Espírito Santo construa em nós o caráter de Cristo? É isso que acontece na prática. Nós conhecemos Jesus, quem é Jesus, o que ele é para nós, o que ele fez por nós, o que ele continua fazendo, que lugar ele está, qual que é a ação dele em minha vida, o que ele prometeu. E assim a gente vai vivendo, não só conhecendo na teoria, mas vivendo isso. É automático que o Espírito Santo começa a agir mais na nossa vida. E principalmente guiar a gente mais. O entendimento e a sabedoria, eu ainda coloquei para vocês aqui, que eles seriam dois pontos das virtudes ali que Aristóteles vai citar. Mas basicamente pra gente, coloquei vários textos aí para vocês, depois vocês dão uma olhada, sobre como ele veio em reis, como ele veio em profetas. Mas basicamente pra gente, como que ele vai funcionar? Ele vai funcionar assim. Eu ainda coloquei aqui uma parte prática. Você tem uma decisão a se tomar, professor. Eu sou pentecostal. Nós somos pentecostais. Nós estamos na Assembleia de Deus do Ministério de Santo André. Nós temos a confissão nossa de fé, ela é pentecostal. Eu sei que no pentecostal,
muitas das vezes a gente espera, muitas vezes, não é poucas, a gente espera uma ação sobrenatural de Deus para nos dizer o que nós temos que fazer. Então nós temos um caso específico e nós pensamos, Deus, o que eu tenho que fazer aqui? Nós esperamos que um profeta venha, nós esperamos que alguém diga algo dentro de um conselho, o pregador fale algo que toca o nosso coração do que nós devemos fazer. Nós temos determinadas experiências que isso aconteceu e era o que Deus queria pra gente. Mas lembra que nós falamos de uma caminhada, de uma constância? Nessa caminhada, professores, prestem atenção, nessa caminhada, o sobrenatural ele não é diário. A vida, ela é, na maioria das vezes, natural. O seu dia a dia é a sua segunda, a sua terça, a sua quarta, a sua quinta, a sua sexta. Às vezes, você pode ser um caso, professor, de que trabalha ou estuda durante toda a semana, você só tem um domingo para ir. Durante toda a semana, a sua vida é natural. Sua vida é dentro dos moldes daquilo que Deus criou para o universo. E a partir disso, você toma decisões no seu trabalho, você toma decisões com a sua família, você toma decisões em muitos pontos. Quando alguém chega no seu trabalho e diz assim, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, é uma decisão que você toma. Tem decisões muito mais supérfluas, mas tem decisões muito grandes. E isso, nem sempre aparece um anjo, na maioria das vezes não aparece um anjo para você e diz assim, tá, vire à esquerda. Ok, vire à direita. Vai, prossiga, fique, recue. Essa não é uma experiência diária pra gente. A nossa experiência diária é uma experiência humana onde nós necessitamos tomar decisões mesmo sem saber ao certo se aquilo é o correto ou não a se fazer. Por muitas vezes. Por muitas vezes você pondera muitas coisas dos dois lados e fala, não, eu tenho que tomar essa decisão baseado no que eu ponderei e eu acho que esse lado aqui é melhor para mim executar. Então, onde entra o Espírito Santo? Ele pode, através dos seus dons, colocar alguém para te falar uma coisa específica? É claro, nós somos pentecostais, nós cremos assim. Mas nós sabemos que isso não é o padrão. O padrão é eu e você tomar as decisões. E o que eu coloquei aqui para vocês é que tem uma decisão a se tomar? Ajoelhe. Ore a Deus. Diz, Deus, eu te apresento aqui o meu dilema. Eu te apresento aqui o que eu tenho. Peça a Ele que ilumine a sua mente. Que coloque luz ao caminho que você tem que seguir, que o Espírito Santo consiga te guiar. Se o Espírito Santo quiser te dar uma resposta direta, ele te dará. Mas se ele não tiver uma resposta direta para você, ou não quiser te dar uma resposta direta, levante-se, pondere os pontos e pondere, obviamente, com o cristianismo como ótica, com o que a gente acredita de Jesus como ótica, nunca ponderando coisas que vai contra a palavra de Deus. Pondere e tome essa decisão. E creia que o Espírito Santo está te guiando. É assim que o crente vive, irmãos. Nós vivemos pela fé. Vai ser maravilhoso quando nos falar o que nós temos que fazer? Sim. Mas geralmente, talvez essa seja a sua experiência, porque eu já tive assim, quando ele fala o que tem que fazer, é que basicamente era uma coisa que a gente não queria fazer. Então, vamos juntar esses dois tópicos? Essa é a vontade de Deus? Guiados em sabedoria e entendimento, a vontade de Deus é que eu conheça o Filho intimamente. A vontade de Deus é que cada dia mais eu tenha um relacionamento mais puro possível com essa pessoa aqui, Jesus Cristo. E esse relacionamento vai abrir espaço que o Espírito Santo de Deus nos guie durante a nossa vida. Em sabedoria e entendimento. Mas principalmente, nos auxilie, mesmo que não diretamente, a tomar decisões. E se caso nós tomarmos as decisões erradas, que consiga nos auxiliar para passarmos por essas consequências e voltarmos ao caminho correto. Então, basicamente, é assim que nós sabemos o que é a vontade de Deus e conseguimos entender como o Espírito Santo nos guia durante toda a nossa vida. Para finalizarmos, irmãos, eu vou ler a conclusão para vocês. Nós temos o tópico transformação comportamental. E eu dei um exemplo, basicamente, de como seria essa transformação em um momento que você tem que tomar a decisão. Então, aqui você vai, além de mostrar como esses pontos que nós trabalhamos de vontade de Deus, de ser guiados pelo Espírito Santo, de continuar caminhando, o que eles fariam em nós, aí você pega exemplos, basicamente, do seu cotidiano e da sua relação com a sua igreja local para você conseguir aplicar melhor para eles essa parte. E nós temos o último, que é vivamos, então, a vontade de Deus dignamente, que é
cada dia dessa caminhada nós executarmos isso que é a vontade de Deus e o que é ser guiado em sabedoria e entendimento. Para finalizar, eu coloquei uma frase do C.S. Lewis, que é uma frase que exemplifica bastante de como é a vida do crente. Não estamos vivendo em um mundo onde todas as estradas são raios de um círculo e onde todas, se seguidas suficientemente, acabarão por se aproximar gradualmente e terminar se encontrando no centro. Pelo contrário, estamos num mundo em que cada estrada, depois de alguns quilômetros, se divide em duas, e cada uma destas, mais uma vez, em duas, e cada encruzilhada você tem que tomar uma decisão. Então essa é a nossa vida, irmãos. E o que nós estamos mostrando aqui é que viver uma vida digna em Cristo, ter uma transformação comportamental, nós conseguirmos viver cada dia mais seguindo essa vontade de Deus, é saber tomar decisões guiadas pelo Espírito Santo, dia após dia. Por que nós vamos confiar que nós estamos tomando uma decisão guiada pelo Espírito Santo? Porque nós estamos tentando conhecer Jesus intimamente. Então, se o nosso esforço é conhecer cada vez mais, cada dia mais, Jesus intimamente, automaticamente nós estamos mais confiantes do que decisões ponderadas na palavra de Deus são decisões que o Espírito Santo está nos guiando a tomar. Ok, professores? Claro que nós temos muitas coisas a mais para falar, mas como isso é só um subsídio a você, transforme esses exemplos que nós demos aqui, utilize esses últimos 2 tópicos que são exemplos também mais práticos e coloque eles na sua congregação, na sua comunidade. Utilize exemplos que façam eles entender dentro da sua realidade. E assim a gente consegue fixar na mente dos nossos alunos o que é viver uma vida seguindo a vontade de Deus. Tenha um ótimo dia, uma ótima aula para você. Até a próxima aula.